Estou aqui na Livraria Paisagem do Shopping Bourbon Carlos Gomes, em Porto Alegre. E o canal Dalmolin Energice tem o prazer de receber hoje Paulo Costa, meu grande amigo. Que satisfação, Dalmolin. Tudo bem? A satisfação é toda minha. Tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Vamos chegar. É uma grande alegria, Paulo Costa, estarmos aqui. Todo o grupo que me acompanha, que está comigo em tantos programas que nós fizemos, que hoje já se encontram pelo Brasil afora. Além de eu agradecer a todos, continuem se inscrevendo, continuem compartilhando, porque o nosso canal Dalmolin Energice tem uma missão: abrir caminhos, criar oportunidades e permitir que pessoas experientes, competentes, possam contribuir com a comunidade, especialmente com os jovens, através do exemplo. E hoje nós queremos salientar um fato, inclusive inédito até o presente momento, que é justamente um case de solidariedade, em que Paulo Costa, músico e cantor, que veio de um momento assim especial da linha Salvação, que teve uma visão e um estímulo para cantar desde pequeno, que se desenvolveu, que as irmãs estimularam, que o grupo de pessoas onde ele estava o estimularam, e terminou um grande cantor e músico, um ídolo para o nosso estado e para o Brasil. E que eu falava em solidariedade, sim, porque tudo que se planta, se colhe, e na realidade o sucesso que ele tem, ele compartilha e permite que muitas pessoas passem a ter agasalho, passem a ter alimentos, passem a ter cadeira de rodas, pelo trabalho que ele faz nas redes sociais, como campanhas importantes. Então, nós, além de salientar esse case de solidariedade, Paulo, nós queremos homenagear nesse momento o trabalho que se desenvolve, para que o Brasil inteiro saiba que esse cantor de música e compositor tem um grande coração. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: esse jovem que nasceu na linha Salvação, lá pertinho de Encantado, hoje relevado, como ele teve inspiração, como ele começou a sentir que aos 7 anos já tinha ideia de cantar, de participar, como aconteceu? Bueno, primeiramente, Dalmolin, muito obrigado. Buenas a todos que estão acompanhando o canal. E dizer que é uma grande honra, uma alegria estar aqui, podendo falar um pouquinho para todo o Brasil, para o mundo. A internet hoje é para o mundo. Falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória. O início musical meu, eu devo muito à minha irmã, na verdade. Que ela era professora de colégio, do primário, e quando nós morávamos lá na linha Rosário, em São Miguel do Oeste, porque eu nasci no Rio Grande, mas com 2 anos fomos para São Miguel do Oeste morar. Daí lá minha irmã era professora, e eu apenas com 6 anos, 7 anos, 5 anos, ela me levava para cantar a capela para as crianças.
E a gente cantava as músicas que a gente sabia. Uh, então, esse foi um grande incentivo, porque sabe quando a gente faz algo e alguém aprecia, tu quer fazer mais. E a gurizada, eu era pequenininho, e eles também, mas batiam palma, eu achava bonito. Eles incentivavam. Isso, o incentivo dos Isso, pais, dos familiares, das pessoas, como é importante. isso. Então, o primeiro empurrão foi ali, o primeiro incentivo. A minha irmã pedia para mim cantar para as crianças, e já foi indo assim para o lado que eu via os meus irmãos, família grande, né? Eles cantavam à noite. Então eu achava interessante, eu já estava no meio ali junto. E a música eu acredito muito, Dalmolin, que ela já vem dentro da gente. Isso tudo é Deus para mim, né? É uma coisa que, um dom que Deus me deu. Daí é só questão de ter o incentivo e ir desenvolvendo e estudando depois. Sim, porque, repara, além de tu ter essa vocação desde pequeno e cantar, tu quiseste também transformar aquilo em notas musicais. E aí passaste a aprender instrumentos. Como é que foi essa tua passagem? Se sabe hoje que praticamente tu tocas vários instrumentos, gaita, violão, enfim. Pode nos Sim. contar como isso aconteceu? Tá, então daí em 1980, por ali, é 80, nós voltamos para o Rio Grande do Sul. Daí eu já tinha 10 aninhos, 10 aninhos. Aí o meu pai, o falecido meu pai, Oswaldo dos Santos Costa, não sei por que, que ele achava que eu seria um músico, seria quem eu sou hoje. Porque eu com apenas 10 anos, o pai me chega em casa uma noitezinha, nós morávamos no interior, já em Carlos Barbosa, daí, no Rio Grande do Sul. Chegou ele e o meu amigo Juca Dalcin, que é Juarez Dalcin, até hoje é meu amigo. O pai e ele chegaram com uma gaita toda skinny, 80 baixos. Que Mas espetáculo! eu nem sabia, nem fazia ideia o que era uma gaita e sair tocando. Depois, quando meu pai faleceu, que eu fiquei sabendo, porque a gente vem de uma família muito pobre, financeiramente, muito humilde. E depois eu fiquei sabendo que o meu pai ele comprou a gaita sem dinheiro, pediu dinheiro para um, para outro, para os meus cunhados, na verdade. E depois que ele foi pagar a gaita, que eles nem quiseram mais receber, faz a conta. Que coisa, que É. espetacular! Mas ficou Olha o aquela. coração do teu pai, É, que grande! sim, eu não sei como é que. Porque o meu pai cantava desafinado, sabe? Já a minha mãe não, a dona Dília já cantava afinado. Mas o pai não. E o pai que me deu aquela gaita. E esse senhor, o Juarez Dalcin, que chegou com meu pai com a gaita, ele sabia tocar alguma coisinha. Ele me mostrou alguma coisa assim, mas eu era muito. Sabe como é que é criança, né? Tá sempre ligada. Em 2, 3 dias eu estava tocando já uma valsinha, assim, criando, sem ninguém me ensinar. O início Meu foi, Deus, o que início foi aí. espetáculo! É. E depois, sucessivamente, assim, eu comecei a pegar o violão para aprender. Minha primeira professora, Marisete Bedin, que eu fazia uns 4 quilômetros todos os sábados com o violão nas costas, ia até o centro da cidade para estudar e voltava. E o meu segundo professor também foi de lá, que depois veio a ser o meu colega de palco lá para frente, depois, né? Esse O, foi o teu mestre o primeiro do primeiro, violão, e ela depois tiveste outros tive três, mestres. três de violão. O segundo foi esse, o Ademir Mesa Casa, que é o proprietário da banda Alma Nova, que eu toquei com eles depois. Veja bem, a história é muito comprida. E depois, sim, o violonista que ele ia em casa a domicílio me ensinar a tocar violão e tal, foi o Marcelo Caminha, que é um grande expoente da música gaúcha hoje. Repara. E ali porque eu passei por várias bandas, eu comecei cantando a capela, com a minha irmã, mas depois num coral de crianças, os Canarinhos de Turino. Ali também eu comecei a aprender a tocar teclado, que eles viram, os professores, que eu tinha o dom para música. Não, nós precisamos do. Eles tocavam guitarra e baixo. Então vamos botar um teclado. Me ensinaram a tocar, eu já ajudava ali. Depois uma banda que depois eu entrei nessa Alma Nova, me pediu que para mim entrar na banda eu teria que aprender a tocar trompete. Nunca tinha pego um trompete na mão. Trompete, né? Sim. E aí tu foi fazendo uma sequência de Foi assim, vários instrumentos.
Contrabaixo, mesma coisa, sempre com uma grande força de vontade, sabe? Necessidade, né? Porque Sim, eu não sim. poderia tocar naquela banda se eu não tocasse trompete, e eu queria tocar naquela banda, porque era uma banda importante para o meu Então, crescimento. tu notaste que sempre precisa ter um desafio Sim, para que as pessoas possam ir em frente. é verdade. Isso é importante. E repara, esse desafio, ele é real, porque a cada momento tu percebes isso aí. Por exemplo, hoje tu és um cantor famoso, conhecido praticamente em todo o Brasil. Então, é, e essas músicas maravilhosas que tu cantas, que tu tens o dom de criá-las, como acontece essa criação? Olha, Dalmolin, a primeira música que eu compus na minha vida foi de um. Eu tocava numa banda de baile e veio de um caso amoroso, né? Que eu não sei o porquê que surgiu. Eu lembro como eu escrevi a letra. Ela brota na mente da gente assim de uma maneira inexplicável, eu acho. É inexplicável. O, o, o sentimento que tu tem na hora, tu consegue transformar em rimas, em poesia, e depois essa poesia tu cobre ela de acordes. Eu vejo como uma inspiração divina para mim, porque não tem outra explicação. Não, realmente eu posso até assinar embaixo o que tu disseste, porque quando eu escrevo os livros, de um dos livros, eu estava na praia e realmente caminhando na praia, vendo um jovem que quer ser meu pai, que eu vou te mostrar. Ao ver esse jovem, ao ver uma moça ao lado do jovem, e ele chega para mim e, e diz: quer ser meu pai? Naquele momento, descortinou-se praticamente o livro inteiro, porque eu saí dali, sorri para o rapaz, para o menino, sorri para a jovem que estava ali, que era a mãe dele, e continuei caminhando pela praia. Quando eu cheguei em casa, coloquei os 30 capítulos do livro e ficou, o livro está maravilhoso. Já foi eleito entre os 6 melhores livros a nível de Brasil, e que estava a empresa jornalística estava assegurando, e realmente isto acontece. Mas para a música também, Dalmolin, para a música também acontece. Às vezes, quantas pessoas falam uma frase, bah, olha, o tempo tá para chuva. Pô, daria uma música, hein? Aí tu senta, pô, daria o tempo tá para chuva. Aí tu consegue, daí começa a montar a letra de uma simples frase, do teu cotidiano, de coisas que acontecem contigo. Já a melodia para mim também é nesse caminho. Porque eu recebo muitas letras de compositores de todo o estado, somente a letra, a poesia. E aí a gente tem que cobrir ela de acordes, de melodia. Quantas vezes que eu pego a letra assim, começo a folhear, essa aqui, pá, vem outra, pá, essa aqui. Ela parece que já está com a melodia pronta. Eu pego o violão, né? E já está com a melodia pronta, parece. E é eu que vou fazer. Parece que a melodia já está aqui assim, ó. Eu só tenho que ir ali e buscar ela. Eu não sei explicar isso. Entendeu? Não, realmente muitas coisas. Não digo que sejam inexplicáveis, mas elas transpassam a nossa concepção normal. É bem como tu disseste, elas entram num outro nível. E as explicações, por maiores os filósofos que sejam, todos nós ficamos nos devendo, porque aí entra aspectos como tu disseste, né? Inclusive de Deus, enfim, que todos nós ficamos pensando, porque não tem outra explicação a não ser estes detalhes. Agora, tem um detalhe significativo que foi em 1996. 93?
96, quando Antônio Fagundes foi gravar no ginásio Tramonte. Sim, só vamos retificar então. No ginásio da Tramontina, 93. 93, tá. Isso, 93. Exato. Me passaste. Tudo bem, não tem problema. Perfeito. E quando foi gravar, uma coisa interessante aconteceu, porque o prefeito da cidade, naquele momento, com todos os detalhes, pediu para que tu chegasse lá. Eu creio que idade tu tinhas naquele momento? Eu tinha uns 20 alguma coisa já. 93, 23. 23. Pediu para ti chegares lá e cantares Potro Sem Dono. Como é que foi isso aí que praticamente mudou a tua vida? Sim. Ali foi uma virada de chave, aí foi como é que eu vou dizer? Porque até então, foi uma transição, porque até esse momento aí eu estava tocando outro gênero musical. Eu estava tocando em bandas de baile, né? Ali, quando a prefeitura me pediu para representar a cidade com uma música gaúcha, e eu prontamente aceitei. Eu disse, eu vou. Só que até então eu não tinha nem bombacha, Dalmolin. Eu não tinha bombacha, não tinha bota, não tinha rastra, eu não tinha lenço, não tinha chapéu, não tinha nada. Daí eu peguei emprestado de um pessoal lá, me emprestaram, e fui representar a cidade no Galpão Crioulo, que esteve lá. E o Nico Fagundes, seu Antônio Augusto Fagundes, que ele era uma enciclopédia, ele era um homem que conhecia o folclore gaúcho como poucos. Ele é o culpado de hoje estar aqui. Ele é o culpado de hoje estar aqui. Ele é o padrinho. Sim, mas eu falo brincando, né, porque ele é o culpado de eu ser quem eu sou hoje. Por quê? Quando eu terminei de cantar a música, isso no dia do ensaio ainda, ele me disse, Paulo, tu é um talento, tu tem que ir lá para Porto Alegre, rapaz. Vai lá e procura o meu sobrinho, o Neto Fagundes, procura o Luiz Carlos Borges, e tu tem que cantar música gaúcha pro Rio Grande. Mas isso aí, tchê, pensa que injeção de ânimo que me deu esse homem. Eu acreditei nele. Por isso que eu digo que ele é o culpado. Eu acreditei e vim a Porto Alegre com 23 anos, 24, sem conhecer nada. Procurei o Borges, procurei o Neto. Eles me pegaram no colo, me acolheram, me apadrinharam. Tanto é que daí eu gravei o primeiro disco por causa do Nico Fagundes, que eu gravei o Coração Cigano. Isso em 94, 95? Isso, 94. Com a participação do Neto Fagundes já e também do Luiz Carlos Borges. Onde surgiu o meu primeiro sucesso de música gaúcha. Até então eu não cantava música gaúcha, que foi uma música romântica, nativista, que se chama Milonga de Capataz. Opa! Letra do Pedro Júnior da Fontoura, lá de Bento Gonçalves, e eu fiz a melodia. Na época ele me deu um livrinho com várias poesias dele, e eu acabei musicando algumas, e essa aí, e gravei 5 já no primeiro CD dele, 5 letras, mas essa aí puxou o disco, puxou o trabalho, que até hoje eu canto Milonga de Capataz, seja em show, seja em baile, seja em eventos, e vai ser uma música eterna, por causa da letra dela. O detalhe interessante é que tu passaste a investir e passaste também a pensar em gravar e lançar na internet músicas diferenciadas, porque ao longo deste caminho tu deves ter muitos CDs gravados. Sim. E quantos CDs gravaste? Qual foi a passagem dos CDs para músicas... Singles, né? Singles. Bueno, CDs eu gravei 18 CDs. Antes dos CDs eu já tinha gravado 3 discos de vinil com as bandas de baile, mas música gaúcha começou em 95 e até ali a pandemia, né? Até a pandemia que nós estávamos gravando CDs. E dali a pouco, então, parou de se comercializar CDs, porque geralmente quando tu faz o CDs, tu tem que fazer uma certa quantidade, no mínimo 1000, mas aí começou a diminuir por causa da internet, por causa das plataformas digitais. Então, pouquíssimo artista ainda grava CD ou disco de vinil, pouquíssimos artistas.
Porque o que acontece, o que a gente faz hoje? Então eu já tenho mais de 300 músicas gravadas, né? Entre minhas e de colegas, músicas que eu somente interpretei, E isso gravados nos CDs, mas CDs, também nos singles não, também. também nos singles, mais de 300. Então eu não fiz a conta agora de quantos singles eu já fiz, só músicas que a gente faz, EPs, tipo, eu gravo 3 músicas e lanço. Ele vai lançando uma por vez, manda para as rádios, primeiro porque a rádio é muito importante para o artista, a rádio é muito importante, tem que reforçar isso. E aí tu põe nas plataformas digitais, põe no Spotify, Deezer, YouTube, e se possível a gente tem uma música que a gente acha que é uma música muito boa, a gente pega e aproveita e já faz um clipe dela, um clipe com imagens, o áudio e a imagem, e é o que os artistas estão fazendo, e chega muito longe o trabalho da gente, graças à internet, graças a essas plataformas. Sim, sim, deve chegar em todo o Brasil, em toda a América do Sul, porque a música brasileira é eleita, escolhida entre muitas, pela Sim. forma. Mas sabe, Dalmolin, eu trabalho na Rádio Aliança também, eu apresento uns programas de rádio lá, programas gaúchos com mensagens cristãs, há muitos anos, há mais de 20 anos. E sou um voluntário da rádio. E eu volta e meia, eu recebo mensagens, sabe da onde? Sim. Turquia. Meu Deus! Sim, Dinamarca. Esses dias tinha um pessoal, onde é que era? Estados Unidos, me vendo pelo Facebook. Veja bem que ferramenta. Então, hoje em dia não cruzou fronteiras, não tem mais fronteira a nossa música. Sim, sim, mesmo porque a, a forma da música chegar em outros países, pelo estilo dela, pela forma que tu trabalhas, né? Tu trabalhas muito também coisas românticas, trabalhas coisas que envolvem aqui o gaúcho, então faz a diferença. Agora, muitos eventos tu participaste como músico, como cantor. Eu acho que é importante, entre esses eventos, citares alguns em que tu te destacas, porque basta abrir a internet, a tua voz, a tua presença, a tua figura está em todos os lugares. É incrível, né, como as pessoas percebem esse sentimento, essa emoção que tu traduzes nas músicas. Sim, a gente faz eventos em todo o estado, mais na América aqui, mais no sul do Brasil, né? Por exemplo, as pessoas me contratam para quê? Muitas vezes num evento assim, só para abrir o evento com o hino do Rio Grande. Eu canto só o hino do Rio Grande, me contratam para isso. Dali a pouco tem um show numa feira. É um show com músicas do Rio Grande, clássicos do Rio Grande, músicas minhas, as de maior sucesso. Dali a pouco tem um CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Você convida para ir lá fazer um baile, eu vou lá e toco 4 horas também de baile. Eu e o grupo Isto é Rio Grande. Então, dali a pouco tem uma missa crioula, uma missa, né, com um vocabulário nosso, gaúcho. Eu vou lá e faço comentarista dessa missa, canto na missa. Então, a gente faz assim um pouco de tudo, envolvendo música e lugares maravilhosos que nem eu acabei de falar. Bom, nós percebemos que este momento aqui é sensacional, porque nós estamos trazendo toda uma área gastronômica. Quais as outras localidades que tu estiveste, que também levaste essa maravilha dessas músicas? Bem, Santa Catarina, Estado de Santa Catarina, o Paraná, é o sul do Brasil aqui, né? A gente sempre, a gente se esforça, não precisa nem se esforçar, né? Mas a gente tenta levar o melhor sempre do nosso Rio Grande. O gaúcho, ele tem assim um amor muito grande pelo Rio Grande, né?
Então, e a gente sente, por exemplo, quando a gente vai a Santa Catarina tocar, aquelas pessoas não saem da tua frente te olhando, te admirando, Que porque coisa espetacular. Paraná também, porque eu acho que quando você está longe do pago, sente mais saudade. Tu tens vários restaurantes. Ao longo da tua vida, desenvolveste uma atividade toda especial Ah, sim. e foste acreditando nas pessoas e elas em ti, né, nessa maravilha que esse canto, essa vocação, e tu chegaste a criar o Nostro Sapore. Ah, pois é. Como é que é este momento e as pessoas que vão até lá? Pois é assim, ó, Dalmolin. Quando eu estava gravando meu terceiro CD, aí por 99, por aí. Então eu morava em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Aí surgiu a oportunidade de eu vir a Porto Alegre para pôr um restaurante, né? Juntamente com o meu cunhado e mais com 2 amigos. E até então, financeiramente, a gente, com a música, a gente estava se arrastando, né? E eu queria crescer de qualquer forma. Eu queria crescer tanto musicalmente como também financeiramente, né? Sim. Daí desci a Porto Alegre para encurtar o relato, senão é muito comprida a história. Eu comprei 20% de um restaurante, que era o Florença, né? Dali um pouco consegui pagar, eu não tinha dinheiro, mas eu paguei trabalhando os 20%. Dali a pouco eu vendi aqueles 20%, colocamos um outro restaurante no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, com o meu cunhado, eu e meu cunhado. Dali 6 anos, aí 6 anos que eu saí e botei o Nostro Sapore, esse em Porto Alegre, que já fazem 20 anos, foi em 2006, por aí, 2006 colocamos esse aí, eu e o meu cunhado uma pequena percentagem. E graças a Deus, eu sempre levei a vida musical paralela. É até mais fácil, eu diria, para tu conseguir gravar os discos, porque tu tirava um pouquinho do dinheiro da música, um pouquinho do restaurante, e assim ia indo. E graças a Deus, o restaurante, hoje nós estamos em 2026 e está funcionando normalmente o restaurante. E nesse período que a gente foi aprendendo a lidar com gastronomia, daí nós colocamos uma casa de churrasco em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, também lá foi em 2016, mais ou menos. E uma filial do nosso Sapore, que não é o mesmo nome, mas na Goethe, na Avenida Goethe, em Porto Alegre, número 13, aí tem o Vitinato, que é a minha esposa, cuida daquele, e eu cuido Que da música e do maravilha, meio que para a independência. maravilha. Não, a ideia é excelente, né? Excelente. Mesmo porque a gente fica feliz em ver o sucesso desses empreendimentos que tu fazes. Eu tenho a impressão que é mesmo um reconhecimento que as pessoas têm em ver aquele nosso artista, aquele verdadeiro gênio da música gaúcha. É muito bom, Dalmolin, por exemplo, no meu restaurante, na Independência, muitos vão lá para me dar um abraço. Ah, que Né? coisa Então já maravilhosa! nós já quantas todos os dias a gente bate foto porque as pessoas vão lá e eu tenho daí exposto numa parede lá os meus discos de vinil até os últimos até o último CD que eu gravei tenho lá inclusive coisas que eu fiz um pouco diferente, Dalmolin. Numa época eu gravei uma música, fiz um hino pro Grêmio e fiz um hino pro Internacional. Ai, que Fiz para os dois. maravilha! Então nós estamos os Contemplando os dois. dois, Aí que ninguém sabe que time que eu espetáculo! torço. Sim, sim, claro, claro. Mas não tem, podem saber que eu sou gremista, torço pro Grêmio e tal, mas eu sou um torcedor, como em tudo na vida, eu torço pro meu time e bem. Eu não torço mal pro outro. Ah, mas Torço, que eu maravilha, torço que pro meu maravilha. time. Né? Mas o detalhe significativo, ainda que a gente esteja lamentando que o nosso tempo está esgotado, mas todos os que estão nos assistindo, tenho certeza que gostariam de saber as coisas que tu fazes semeadura, as tuas atividades sociais, tu te dedica a fazer o bem. A quem isso é dirigido? Como tu tiveste essa ideia
de levar alimentação, de levar vestuário, de levar cadeiras de roda, de fazer campanhas. Como te surgiu essa ideia de favorecer aqueles que tanto necessitam? Olha, há muitos anos a gente faz o bem. A gente ajuda muitas pessoas, há muitos anos. Eu creio que isso vem já de berço, vem de família. A boa educação que eu recebi dos meus pais. Eu estive por um ano no seminário, estudando para padre, e ali também foi um ano só, mas eu me direcionei muito para esse caminho, eu era novinho. Assim, hoje, Dalmolin, se eu ficar uma semana sem ninguém me pedir algo para mim fazer uma campanha, eu fico para baixo, eu fico triste, porque a gente faz com tanta constância uh, essas coisas para ajudar um, ajudar outro, que eu sempre digo, quem começa a fazer o bem não para jamais. Sempre uma coisa tão linda por dentro que te faz falta o dia que tu não faz o bem, né? E eu vi a Mas entrevista do casal em que tu conseguiste ah, recursos para comprar as latas de leite, de leite, mas isso foi bárbaro. leite, Um leite especial. leite especial. Sim, isso, fiz isso. Foi na pandemia também teve uma coisa que começou a aflorar depois daquela, porque até então não se ouvia falar de AME, atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal. Aí surgiu uma menina, uma mãe pedindo ajuda para essa menina, a Lívia, da cidade de Teutônia. E como a gente tem contato com muitos artistas, com todos os artistas do Rio Grande, nós tivemos a ideia de fazer uma live para arrecadar dinheiro, porque o valor tinha que ser tratado nos Estados Unidos, essa AME, e era acima de 12 milhões. Meu Deus! E, enfim, eu convidei um artista, convidei outro, quando vi, nós estávamos em 15 artistas, fizemos uma live já, arrecadamos um monte de dinheiro na live, e a Lívia está viva até hoje, graças a Deus, e graças a tantas pessoas que ajudaram. Bueno, mas depois da Lívia, começou a surgir várias crianças com AME, atrofia muscular espinhal. Então nós fazíamos uma e fazíamos outra live, e sempre vinha muito dinheiro, graças a Deus, ajuda, orações que a gente pedia, olha, rezem pelas crianças, e se puderem doar um Pix, doem o Pix, que é importante. Tanto é que eu fui agraciado pela RBS com a live, melhor live do ano, não sei que ano, devido a uma live que fizemos para um menino e arrecadamos mais de 400 mil reais numa live, né? Então as outras a gente nem sabe, a gente fazia por fazer, fazia e sem, a gente fazia a nossa parte, esperávamos que as pessoas Mas essa ajudassem. participação é tanto em roupas quanto em alimentos. Também. Tu fazes campanha e as campanhas têm um sucesso. Sim. Parece que tu envolve as pessoas. Sim. Pela maneira que tu coloca, as pessoas têm o prazer de participar. A gente tem, eu diria que a gente tem muito crédito assim com as pessoas, graças a Deus, né? Porque é simples. Esses dias uma pessoa me pediu uma prótese para perna, que é 30, 40 mil. Ligeirinho, conseguimos o Pix. Uma cadeira de roda para fulano, conseguimos. Leite. É que eu sou padrinho. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos as cavalgadas do bem de final de ano. Então, todo o Rio Grande do Sul faz a sua cavalgada. Cada cidade. E eu sou padrinho da cavalgada do bem de Sapucaia do Sul, do CTG Herança Farroupilha. Então, um belo dia, a gente pega e monta a cavalo, né, o dia que todo mundo vai fazer a cavalgada, e recolhemos alimentos em cima dos cavalos. E juntamos tudo. E geralmente, eu pego aquelas coisas que a gente junta no dia, levo para o restaurante Nosso Sapor, lá, e ali eu já estou fazendo uma campanha por fora pedindo alimentos. As pessoas levam lá no restaurante. Daí eu monto as cestas, nós montamos. Eu não. Eu sozinho não faço nada. É sempre nós. Nós montamos as cestas e sempre demos um destino. Por exemplo, já levamos para Ilha da Pintada, Ilha do Pavão, Eldorado do Sul.
Então, onde a gente vê as pessoas mais vulneráveis, a gente vai e entrega. Mas tudo certinho, com fichinha, a gente faz um trabalho bonito. Nas enchentes, então, quantos caminhões que a gente recolheu de alimentos, agasalhos, colchões, muita coisa. Mas não estou falando isso para me vangloriar, porque eu me sinto bem fazendo isso. Eu não queria que as pessoas precisassem disso. Eu queria que elas tivessem tudo isso. Então, a gente que está bem, com saúde, a gente pode muito bem usar o crédito, usar a imagem da gente e pedir para as pessoas doarem, não, e a gente vai dar o destino. É justamente esse toque de qualidade que tu tens e que reflete nas pessoas tudo isso que tu és. Então, as pessoas vendo a necessidade dos outros através da confiança que depositam em ti, então fazem com prazer. Olha as campanhas que tu desenvolve, todas são com êxito. Vou contar uma rapidinho, Dalmolin. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu estou fazendo uma campanha uma vez para uma criança que precisava não sei o quê. Era uma doença rara que atingia os cérebros, não lembro. Daí, geralmente, as pessoas normais, elas vai doar 150, 200, 300, 500. Daí, eu li assim no Pix, entrou um Pix alto, R$ 1.500. Daí eu disse, mas eu acho que ele deve ter se enganado. Ele queria dar 150. Liguei para esse senhor, tchê, eu recebi um Pix aqui de 1.500, será que não é engano? Daí ele me disse, não, Paulinho, chama de Paulinho. Paulinho, eu estou aqui em Brasília e nasceu minha netinha em perfeitas condições. Então, uma maneira de eu agradecer, então é exatamente esse valor, os 1.500. Então, eu disse, então, muito obrigado e que Deus te abençoe. Vê como é que são as coisas, né? Mas é emocionante o que tu disseste, né? Eu tenho a impressão que deve ter emocionado a todos, porque, na realidade, quando isto acontece e quando as pessoas sentem que ajudar o semelhante, na verdade, é um agradecimento a Deus pelas ajudas que tiveram. Exato. Eu tenho uma frase que eu guardo comigo, muito especial, essa frase, que a gente fazendo o bem, não olhando a quem, a gente se realiza. A verdadeira, para mim, Dalmolin, eu não sou o dono da verdade, pelo amor de Deus, mas para mim, a verdadeira felicidade é isso aí, é tu ver alguém feliz com algo que tu proporcionaste àquela pessoa. Que maravilha. É a maior felicidade. É interessante que eu comungo e eu tenho a impressão que todos os que nos acompanham, que nos assistem e que compartilham este momento com todo o Brasil, têm o prazer de fazer isso, porque quantas pessoas vão ficar motivadas e sentirem como é importante olhar para os outros e, ao olhar, se sentir bem e se sentir feliz. Mas eu quero te agradecer, né, de uma maneira toda especial, e eu, para te agradecer, eu tenho dentro da minha coleção de livros, que são vários livros, um deles é este aqui. E este livro, que eu quero passar às tuas mãos, ele tem uma história. Aliás, como todos os meus livros, partem de histórias reais. E a partir daquele momento, me vem a imaginação, assim como vem para ti a ideia de compor uma música, né? Vem para mim a imaginação. E eu, em questão de dias, monto todos os capítulos, crio os capítulos. E depois de criá-los, então eu passo a escrever. Mas já tenho a ideia toda montada, é só questão loucura, né? de ter tempo, de ter
espaço para poder escrever. E este aqui, ele traz uma superação de um jovem que vai estudar, que é um grande atleta, que se supera em todos os aspectos e termina se formando, chegando até um outro país, e justamente porque ele se propôs de quando ele tiver completado os estudos, ele teria que viajar pelo mundo. E ele vai, então, nos países também subdesenvolvidos, como Somália, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, e vê a miséria, a fome, vê pessoas morrendo de fome. Eu trago toda a bibliografia, fatos reais. Então, a partir daí, ele volta, cria ONGs para mandar recursos para os países. Porém, ele toma uma atitude diferenciada. Vai casar-se, foi contratado por uma multinacional, foi lá para os Estados Unidos, como diretor-geral, pela competência, só que ele, ao casar-se, ter o primeiro filho, ele pensa, eu quero criar de maneira totalmente diferente. E ao criar totalmente de maneira diferente, ele quer que o filho faça o que quiser, seja livre, não tenha limites, não siga regra nenhuma, ninguém o contrarie, ninguém lhe diga não. E o livro mostra as consequências de um tipo de criação deste. Eu estou ansioso. Vou lê-lo com certeza. Então eu quero te passar à mão esse livro. Eu acho importante que tu possas ler com cuidado, mas antes de nós fazermos uma colocação especial, que vai ser um autógrafo para o amigo, ter o prazer de autografar, para quem hoje recebe uma homenagem do canal Dalmolin Energies, justamente porque tu estás fazendo coisas maravilhosas. Além da música e de ser um excelente cantor conhecido no mundo inteiro, tu estás olhando de maneira diferente para as coisas que estão acontecendo e fazendo o bem. E isso faz a diferença. Então, antes que nós vamos encerrar, eu quero ter o prazer de acompanhar o amigo em um momento todo especial para o nosso canal. A paisagem está mais quieta, o silêncio mais profundo, o mate está mais amargo e o amor maior que o mundo prestaram raios de sol sobre o chapéu e a melena, brotou este canto triste de saudades da morena. Meus sonhos e alapão ventos, meus versos tropeiam paz, um chimarrão de saudades daqueles de Capataz, o verde manso dos campos relembram os olhos teus numa tristeza infinita que sobrou o nosso adeus. O lobo não está mais manso, parecendo compreender que a distância muitas vezes aumenta o nosso sofrer. Restou um brilho nos olhos e uma paisagem interior. Esta milonga sofrida, tão linda como uma flor. Meus sonhos galopam lentos, meus versos tropeiam paz, um chimarrão de saudades daqueles de Capataz,
o verde manso dos campos, relembram os olhos teus numa tristeza infinita que sobrou do nosso adeus. Que maravilha! Parabéns, 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 parabéns. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, ver a tua arte, a tua história, e especialmente esse coração maravilhoso que tu tens, que tu guardas e que tu carregas, né? E as emoções que tu transmites nesse violão e nessa tua música. Agradecer a ti, Alberto Dalmolin, muito obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui expondo a trajetória da gente, a vida da gente, e que Deus se abençoe muito, continue escrevendo muitos livros, e que Deus só me dê saúde para mim poder continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, que realmente é ou através de uma mensagem, ou através da música, ou através de gestos, fazer o bem. Oh, excelente, parabéns!